Olá, amigos, irmãos, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. O tema de nossos estudos, neste trimestre, é a doutrina de Deus. Uma abordagem resumida de quem Ele é e como se relaciona com a sua criação, que juntamente com a própria palavra de Deus, revelam tudo o que precisamos para conhecê-lo e adorá-lo da maneira que lhe é devida. Vimos na primeira semana que o nosso Deus é único e eterno. Ninguém criou Deus, pois ele sempre existiu, sendo esta verdade um dos fundamentos da fé cristã. Depois vimos que ele é também criador e sustentador de todas as coisas. Tudo Deus fez conforme sua vontade e para sua glória. Nada foi feito por acaso. Tudo tem um propósito, uma razão de ser, ainda que o ser humano não saiba de todas as respostas. Hoje nós queremos conhecer um pouco mais sobre a onipotência de Deus. Um termo teológico utilizado para fazer referência à verdade bíblica de que Deus possui um poder ilimitado. A palavra onipotência não é encontrada explicitamente na Bíblia, mas o ensino de que Deus é todo-poderoso ou completamente poderoso é facilmente percebido. No Antigo Testamento, o termo hebraico que melhor transmite o significado de onipotência é El Shaddai, que é traduzido como Deus poderoso. Por isso quero sugerir que abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Este é um salmo composto pelo rei Davi, com o coração cheio de gratidão ao Deus El Shaddai, pelos livramentos que lhe concedeu, quando muitos poderosos queriam dar fim à sua vida. Diz o salmista: este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e as ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou sua armadilha para me pegar. É interessante reconhecer que os salmos de Davi brotaram de sua experiência pessoal com Deus. Procurou o socorro divino em cada época da sua vida, aceitou a repreensão quando não estava vivendo à altura da vontade de Deus, glorificava-o em cultos públicos e meditava sobre o seu nome. Como resultado, viu Deus como uma realidade. Ele sabia em quem podia confiar. Assim como livrou a Davi muitas e muitas vezes das armadilhas armadas contra ele, o Senhor nos livra dos perigos, das enfermidades e do mal. Ele o faz não porque se sinta obrigado a isso, de forma alguma. O Senhor Todo-Poderoso não tem nenhuma obrigação para conosco, mas Ele tem prazer em nos socorrer e em cuidar de nós. Isso é graça. Faz isso porque o Senhor é bom e misericordioso para com todos os que o invocam. Vejamos o verso 7. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. No seu templo Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus está virado. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. A manifestação da presença de Deus é plenamente descrita nesses versículos. Ele não somente livrará os seus eleitos dos problemas que possuem no seu devido tempo, mas enquanto o livramento não chegar, os sustentará nas tribulações que atravessarem. Quando vemos Davi usando expressões como a terra se abalou, os montes balançaram, o Senhor trovejou do céu, parece até que Deus está virando do inverso do avesso, não é mesmo? Não se surpreenda, é isso mesmo que Deus faz em nosso favor. A maior expressão disso está no fato de que o Senhor Jesus deixou o esplendor de sua glória para buscar e salvar o ser humano perdido e longe de Deus. Vejam como é diferente do que daqueles muitos que vivem por aí dando ordens a Deus em suas orações. Davi sabia que o favor do Senhor não é fruto de uma obrigação, mas do seu amor para com ele. Verso 15. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos,
e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. Que descrição espetacular, não é mesmo? Este é o ápice da imagem de Deus virando o universo de cabeça para baixo. Até os recônditos mais ocultos do mar estão expostos, como estão os elementos que sustentam a unidade da terra. O Senhor Deus faz tudo isso só para resgatar o seu servo Davi. Todo o temível poder do Senhor é utilizado para salvar aquele que o adora. É justamente por isso que não temos nada a temer. Travamos batalhas, mas a guerra já foi vencida. O que Davi diz na sequência parece até ser um pouco diferente do que afirmou antes quanto a não ser merecedor do favor de Deus. Quando leio os Salmos, e já disse que este é um Salmo de Davi, muito parecido com o Salmo 18, vejo as pessoas falando com Deus de perto, sem muita cerimônia, exceto quando é para dar-lhe toda a honra, glória e louvor que lhe é devido. A maioria dos textos são canções, onde os escritores abrem o coração cheio de alegrias ou tristezas, com louvores ou súplicas. Penso que usando da prerrogativa de um filho conversando com o seu pai, que Davi continua assim. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigos dos que são maus. Se Davi não teve uma vida completamente livre de deslizes, e a Bíblia não tenta escondê-los em momento algum, pelo menos sua vida foi uma sincera tentativa de observar que, em primeiro lugar, a vontade de Deus. E por isso era considerado o rei ideal, para tomar o lugar do teimoso e desobediente Saul, um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu uma distinção fundamental entre os servos humildes e fiéis. Davi se considerava um desses, e os perversos e arrogantes, incluindo seus adversários. Nestes versos, ele defende a sua própria integridade como motivo de manter a comunhão com Deus e achar refúgio nele. Ao mesmo tempo, ele destaca o tratamento diferenciado que Deus dá aos homens conforme as suas escolhas. Não é que Deus ame mais um do que o outro. Trata-se de relacionamento. Acontece o mesmo conosco. Há diferentes níveis de relacionamentos em nossas vidas. Há pessoas que nos completam e se relacionam conosco melhor do que outras. O mesmo acontece com Deus. Você pode com calma ler os versos de 28 a 43 desse capítulo, dentre os quais farei alguns destaques, percebendo como Davi volta a reconhecer suas limitações e o poder de Deus. Como é feliz aquele que declara a sua dependência ao Senhor. Embora fosse conhecido por sua proeza militar, Davi não se gaba dos grandes feitos como guerreiro. Ele entendeu que as vitórias vieram de Deus e continuou crendo e confiando nele. Verso 31. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que o procuram, para que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio, me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Terminando seu cântico, Davi louva a Deus mais uma vez. Quando agradecemos ao Senhor por alguma misericórdia recebida, devemos observar também as muitas outras com que temos sido rodeados durante toda a nossa vida. Muitas coisas contribuíram para o desenvolvimento de Davi e este reconhece a mão de Deus em todas elas, para nos ensinar a fazer o mesmo.
Assim ele termina o cântico com o mesmo tema do início, dizendo que Deus merece o nosso louvor. Verso 44. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. É claro que, assim como Davi, todos nós temos as nossas lutas, mas louvado seja Deus, porque nós não estamos sozinhos. Ele finaliza com um cântico de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e pela manifestação da sua bondade em nossas vidas. Como anda o seu coração? Preocupado com as lutas que tem enfrentado? Então hoje é dia de reconhecer o poder e a soberania de Deus sobre a sua vida e aprender a fazer como Davi, confiar em Deus, depositar diante do seu altar tudo que nos tira a paz e confiar que o Senhor tem as melhores respostas e que cuida dos seus. Muito bem, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Espero sinceramente que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Muito obrigado por você ter chegado até aqui conosco. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este estudo com seus parentes e amigos, ok? Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Até a próxima, pessoal!